Oi, tudo bem? Aqui quem fala é o Phelps e esse é o nosso podcast Deus com Depressão. Como vocês podem ver o título do episódio dessa semana, o podcast dessa vez vai trazer algo diferente, né? Foi sugerido e também tem a ver com o final do último podcast, né? Mas como o esporte pode atrapalhar a depressão. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, entender um pouco mais de como o esporte tem esse poder transformador, graças a Deus, nas nossas vidas. E antes de começar de fato, eu quero primeiramente agradecer a vida de cada um que está ouvindo o podcast, está mandando feedback pra gente, está falando sobre, está opinando. Isso é muito importante. Esse podcast não é somente para mim. Claro que é, ele faz um bem absurdo na minha vida, eu gosto muito, minha esposa percebe, eu amo fazer isso, mas eu também entendo que pelo menos uma pessoa pode ser ajudada com isso. Se uma pessoa for ajudada, se uma pessoa ouvir e receber alguma palavra de apoio, de incentivo, para mim já valeu mais, muito mais que a pena. Então que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos para nossa conversa de hoje. Como sempre, né? Obviamente eu separei um material, uma pesquisa, um roteirozinho. E aí a gente hoje vai começar pelo lado científico. E depois eu vou trazer uma passagem que é meio não, é deturpada dentro de alguns ambientes evangélicos sobre a questão do exercício físico, né? Como vocês sabem, a atividade física para o corpo é excelente, né? Dificilmente você vai ter uma atividade física que não seja boa para o corpo, claro, quando ela for bem executada, né? For executada de forma correta, que não vai ocasionar uma lesão. Mas a atividade física em si, ela é fundamental para nossas vidas. Seja para uma pessoa extremamente saudável mentalmente, quanto para uma pessoa com algum tipo de problema mental, algum tipo de doença mental. Então, separei algumas pesquisas para a gente poder avaliar no campo da ciência, no campo da comprovação científica, sobre como o esporte ele pode sim ajudar na luta contra a depressão. Segundo um estudo realizado pela University Clinic for Psychiatry and Psychotherapy of Bochum, a atividade física ela não apenas reduz os sintomas depressivos, ela também ajuda na expansão da capacidade do cérebro mudar, renovar, que é o que a ciência chama de neuroplasticidade, né? A neuroplasticidade ela é apenas a capacidade do cérebro se adaptar, do neurônio, por exemplo, formar novas conexões. Então, do ponto de vista científico, você já tem de cara uma comprovação. Esporte e depressão não combinam, e isso é um bom sinal. Esse estudo ele mostra que a prática de exercício físico, mesmo por curtos períodos, ela promove benefícios clínicos verificáveis e que isso pode advir de mudanças na capacidade do cérebro, né, de produzir novas conexões e de se reestruturar. No caso, a neuroplasticidade. A gente percebe que normalmente pessoas com depressão que praticam atividades físicas, não vou dizer de maneira atlética, de maneira profissional, não, pessoas que têm um hobby de atividade física, normalmente elas têm uma qualidade de vida um pouco melhor do que aquelas pessoas que só fazem o tratamento médico, enfim, como eu gosto de citar, o fato de você colocar sua fé no Senhor e descansar nele sobre o presente, passado e futuro é fundamental. Mas você esperar a cura vir do céu é meio que transportar a responsabilidade, sabendo que às vezes a cura é o tratamento. A cura, no caso, além do tratamento, pode ser uma atividade física que lhe faça
gosto, que lhe dê vontade, né? Não é qualquer atividade física. Não vou falar para você que eu odeio academia, que não gosta do ambiente de academia, vá na academia. Não, isso não vai te ajudar. Mas encontrar algo que vai fazer com que você exercite sua mente ou o seu corpo que possa favorecer nessa luta contra a depressão. A depressão, ela, dependendo de quanto tempo você passou sem tratamento, sem buscar apoio, enfim, sem buscar ajuda médica, ela pode causar uma redução na produção de neurotransmissores em determinadas regiões do cérebro, seja serotonina, noradrenalina, dopamina. Esses neurotransmissores chega um momento que eles ficam tão baixos que o seu corpo ele não consegue repor. É por isso que às vezes entra o medicamento, no caso da serotonina, sertralina, que é o que? Você está tomando um medicamento para tentar ajudar o seu cérebro na produção. Você está meio que dando um bump, né, no cérebro para que ele consiga chegar no nível mínimo de uma pessoa normal, uma pessoa que consegue viver a vida tranquilamente. A serotonina, ela, ela participa das mais variadas funções no nosso organismo, né? Mas ela ajuda a regular o comportamento, a atenção, memória, humor, apetite e também gasto de energia. Tudo relacionado com a depressão, né? Comportamento, atenção, memória, humor, apetite e gasto de energia. Já no caso da endorfina e dopamina, a endorfina ela promove a sensação de bem-estar, de euforia, de alívio em relação a dores. E já a dopamina ela conta como um analgésico, sabe? Um tranquilizante. Que aí já entra no outro campo da dopamina, que hoje em dia já está ligando o alerta, né? Que é sobre o que? Rede social, internet, pornografia, que já tem sido afetada também. Mas isso daí é assunto para um outro podcast. Segundo a OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, menos da metade das pessoas possui tratamento adequado no combate à depressão. Esse tratamento adequado envolve não só questão de tratamento medicamentoso, né, e psicoterapia, mas também o esporte. E segundo um estudo realizado e publicado no British Medical Journal, esse estudo foi realizado com 14 mil pessoas, né? Existem esportes que podem ser considerados melhores no combate à depressão. Esses esportes, no caso, seriam a caminhada, a corrida, o yoga e treinamento de força. Claro que são recomendados mediante o estudo, né? Mas não é uma verdade absoluta. São esses os esportes que ajudam no combate à depressão. Não existe isso. E eu tenho um relato pessoal para vocês. Eu lembro que após o meu diagnóstico, eu tinha começado pouco tempo depois meu pai conseguiu um emprego para mim. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a fazer faculdade, a vida fiquei ocupado e tal, mas não estava melhorando de jeito nenhum. E aí eu tinha uma pessoa próxima que ela fazia judô. E aí abriu um dojo atrás da casa dos meus pais. Tipo assim, era atrás o prédio, era colado com a casa dos meus pais, né? E aí, vamos lá ver como é que é e tal. E eu sempre fui interessado, sempre fui apaixonado pelo judô. Mas nunca tinha feito, né? Nunca tinha oportunidade. E aí eu lembro que eu fui, o judô era às 6 horas da manhã. Eu lembro. Eu ia pro judô antes de ir pro trabalho. E foi algo usado por Deus para mudar minha vida, sabe? Eu entendo isso de verdade. Eu sempre fui apaixonado por esporte, desde criança. Nunca fui atleta, nunca fui craque, nada. Mas sempre participei, sempre, sabe? Eu era aquele cara esforçado. Percebia que era esforçado, tava ali e tal. Então, eu lembro que eu já cheguei a fazer natação, já joguei tênis de mesa, já joguei rugby no time da cidade, já fiz um bocado de coisinha assim, sabe? Eu sempre gostei muito de esporte. Agora o judô foi a virada de chave. Hoje em dia eu tô afastado, porque eu tô me machucando muito e tal. Me jogo bola, então tô dando a segurada no momento. Mas o esporte em si
hoje eu tenho essa noção, sabe, de que Deus colocou na minha vida na hora certa. O judô, ele é um esporte que eu recomendo para qualquer pessoa, de qualquer idade, qualquer biotipo, porque é uma filosofia de vida, sabe? Eu lembro que o judô ele era tão importante na minha vida que o meu sensei, ele acho que ele tinha uns 20 e poucos anos na época, 29, 30 anos na época que eu entrei no judô. E eu tinha o quê? 20 anos. E eu chamava ele por senhor. Eu lembro que eu chamava por senhor. Eu lembro que me ajudava muito a trabalhar a resistência e a resiliência. E ele focava muito nisso, né? Eu fui abraçado, fui acolhido ali no dojo. E eu lembro até hoje da primeira faixa, né? A faixa azul que eu peguei. Que eu chorei muito e eu pedi permissão para falar. Normalmente quem fala somente são os senseis, né? Mas eu pedi permissão para falar porque o judô salvou a minha vida naquela época, sabe? O judô foi fundamental para que eu não desistisse, para que eu não acabasse com a minha vida da forma que eu tanto planejava. Acho que, eu acho não, o judô foi o esporte que eu mais cheguei a competir. Eu competi muito no tênis de mesa, mas no judô eu vivi aquele momento, sabe, de ser atleta, sentir que eu era um atleta, sabe? Treinar, fazer uma corrida extra, ficar treinando em casa e tal. E eu lembro que isso me fazia muito bem. Meus pais amavam. Lembro que meu pai chegou aí no exame de faixa meu e para mim foi muito importante. Ou eu lembro da minha família indo para outra cidade e me assistir competir, isso com 20 anos já. Mas eles sabiam que eu estava lutando, uma luta fora do tatame, uma luta que se não fosse a graça de Deus eu já teria perdido há muito tempo. Então eu recebi o apoio das pessoas ao meu redor. Eu lembro que na época eu trabalhava e aí o meu chefe, ele me deu férias porque eu queria muito ir competir. E era no final de semana assim, bem em cima, e eu tava querendo muito ir e tal. E eu lembro que ele me deu essas férias e eu fui para esse evento, mas sabe, não era a competição, a disputa, não, é porque era algo que fazia com que eu me sentisse vivo, sabe? O esporte tem esse poder, porque você querendo estar trabalhando o seu corpo e você se sente vivo, sabe? Seu coração pulsa mais forte, sabe? O sangue corre mais rápido nas suas veias, você está suado ali, você sente que ainda tem vida, mesmo você sofrendo com a ausência de vida dentro do seu psicológico. E você achou que eu não ia trazer palavra de Deus sobre esse assunto? Claro que tem, né? A gente tem ali na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 6, 19 ao 20, que diz que acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Claro que o apóstolo Paulo está falando no sentido de moralidade sexual, mas é importante te avaliar como o nosso corpo é para a glória de Deus. Ele não está falando o nosso corpo no sentido de somente de pureza sexual, não. Ele está falando o nosso corpo de maneira geral. Então eu tinha muito isso comigo, não sei dizer porque é o Espírito Santo, mas quando eu estava correndo, sabe, correndo, fazendo uma caminhada, ou em momentos de lucidez, praticando esporte, eu lembro que eu ficava feliz por estar ali praticando esporte, porque eu fiz uma cirurgia na adolescência, e essa cirurgia quase, eu provavelmente poderia não jogar mais bola, não praticar esporte, poderia ter algum tipo de sequela. E para glória de Deus eu fiquei 100%, então praticar esporte hoje para mim é algo que me deixa muito feliz. Claro que eu sou um pouco sedentário, não vou negar, eu gosto de jogar, gosto de ficar em casa, mas quando eu tô ali praticando esporte sempre é algo muito bom, muito proveitoso, sabe? Eu brinco com minha esposa que eu queria ter sido atleta. Se eu tivesse me dedicado mais, se eu tivesse
acreditar um pouco mais, talvez eu pudesse ter sido um atleta, porque é algo que me faz muito bem. Mas eu entendo que me faz bem porque eu acredito que é para a glória de Deus, né? Entendo que meu corpo é usado para isso e de certa forma eu consigo expressar louvor a Deus com o meu corpo. Tem um versículo que é meio que tirado de um contexto e que é bom a gente se atentar, que está lá em 1 Timóteo, né? Também o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 4:8, onde ele diz, né? Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e daqui há de ser. E aí muita gente tira de contexto, né? Tipo, ah não, ó, tá vendo o apóstolo Paulo falando, atividade física não é boa, é vaidade, é luxúria e tal. Mas é bom a gente avaliar que é, Timóteo, ele era um jovem grego por parte de pai. Então ele sabia da cultura e da filosofia grega, né? E os gregos, eles tinham essa definição de felicidade de Tales de Mileto, né? Em que tipo eles acreditavam que o que é para o homem, o que é que o homem precisa para ser feliz? Ele tem que ter um corpo saudável, uma mente engenhosa e uma natureza dócil. Então, como a gente vê nas esculturas, nas obras de arte, a gente percebe esse culto ao corpo, né? O culto perfeito ao homem musculoso, dividido, o abdômen dividido e tal. Então, o apóstolo Paulo está falando somente nesse contexto, né? A Bíblia, ela é contra a preguiça, ela é contra a gula, né? São pecados. Então, essa parte de glorificar a Deus com o corpo já envolve isso. Se você vai glorificar a Deus com o seu corpo, você não vai praticar glutonaria, você não vai ser uma pessoa extremamente sedentária, porque senão você está se desfazendo daquilo que Deus lhe deu para honrá-lo, para glorificá-lo, né? No livro de Provérbios, o que mais tem é passagens contra a preguiça. Eu nem preciso ficar lembrando vocês aqui, mas é porque eu sei que tem muito isso também no meio evangélico, né? Aí você já tem uma pessoa que ela é depressiva, ela já não tem muito estímulo, muito ânimo, que eu entendo disso, eu sei o que é isso. Então, ela encontrar um esporte que faça com que ela se sinta bem, sabe, que o corpo dela esteja bem. Eu não estou falando de buscar corpos perfeitos e tal, não se trata disso. Estou falando de você buscar qualidade de vida, bem-estar. Não adianta dizer que praticar esporte, ser saudável, é ruim, né? Que é algo prejudicial. E como eu citei, né? O livro de Provérbios ele tem vários exemplos contra a preguiça, a gula e tal. Mas também ele nos encoraja a sermos fortes fisicamente, né? Em Provérbios 13:11 diz: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Também Provérbios 20:29: o ornamento dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. Isso também vale para as mulheres, no Provérbios 31:17, que diz: a mulher virtuosa cinge os lombos de força e fortalece seus braços. Também Provérbios 31:25 para as mulheres: força e dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Mas assim como eu citei no começo, né, tomar cuidado para a gente não cair no outro lado da história. Tudo tem que ter equilíbrio, tudo nessa vida tem que ter equilíbrio, né? Então, a questão da idolatria ao corpo, infelizmente a atividade física pode levar a isso. A questão da própria sexualidade, a confiança na própria força, né? A gente sabe do próprio Sansão. Eu lembro de um pregador escocês, né, que faleceu há muito tempo atrás, Robert Murray. Foi um homem usado por Deus, um homem que era muito reconhecido na Escócia, né, pela pregação do Evangelho. E ele faleceu aos 29 anos de idade, pra vocês terem ideia. E aí no leito de morte ele disse uma frase que pelo menos é atribuída a ele, né? Que é: Deus me deu uma mensagem para levar e um cavalo para cavalgar. Infelizmente eu matei o cavalo, não posso mais entregar a mensagem.
Ele não se cuidou fisicamente, né? Não zelou pelo seu corpo, zelava pela sua mente e pela sua alma, que é o mais importante. Mas como pregador do evangelho, como todos nós somos, ele tinha que zelar pelo principal meio de locomoção, que é o corpo dele, né? O principal meio de propagar esse evangelho. Então, eu lembro de outro pastor, no caso esse é brasileiro, está vivo e tudo mais, Iago Martins, que é um cara estudioso pra caramba, então, sabe falar até grego e tal, só que ele não cuidava do corpo. Ele, você percebia até nos vídeos, nas fotos, que ele era uma pessoa um pouco mais gordinha e tal, questão até de autoestima. E aí hoje o cara faz academia, o cara é influencer também nesse campo aí. E a gente percebe como é necessário esse equilíbrio, é necessário, porque senão você está deixando de usar aquilo que Deus te deu desde o seu nascimento, que é o que? O seu corpo. A primeira coisa que você teve é o seu corpo. Então, é, entenda que a depressão, ela com medicamento, com terapia, principalmente confiando no Senhor, é possível combatê-la sim, mas existem outras armas especiais, algumas armas extras que irão te fortalecer nessa jornada, nessa caminhada. Comece com a caminhada, pegue sua bicicleta, vá andar ao redor do seu bairro, mas sempre vai ter algum esporte que vai lhe fazer bem, que vai realmente, sabe, vai lhe dar essa sensação de vida. Seja o xadrez, seja o tênis de mesa, o futebol, o vôlei, enfim. Você tem ao seu redor, sim, mecanismos que podem te ajudar nessa luta. E para finalizar nosso podcast, tem a passagem aqui de 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, que diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Ele te dê ânimo, te dê força e que acima de tudo Ele te lembre que Ele está presente em meio à sua dor, em meio à sua luta. Fique com Deus,